Diga lá, Olha aqui, Renato. ele Posso falar acaba, uma coisinha rápida? ele acaba de se pronunciar na internet, no perfil dele do Twitter. Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares, me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima. Desde o início, tenho tratado esse assunto com seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está sob segredo de justiça e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo. Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a senhora Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física. A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações. Assim, venho veementemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário. Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre a minha inocência. Essa é a palavra do senhor Antony, que deixa claro que não vai dar entrevista, porque o processo está em segredo de justiça, e garante que é inocente e que ela cria essas provas. Ou seja, a Gabriela, segundo a versão do Antony, se autoflagela, se automachuca, para depois propor, fotografar e mostrar e registrar em boletim de ocorrência, como ela fez, as agressões que ele jura nunca cometeu. É, mais ou menos o que eu estava falando aqui, né? Que é o que eu ouvi durante o dia, né? O Antony vai se colocar à disposição da justiça, vai trabalhar com os advogados para ter a versão dele, exatamente aquilo que ele escreveu aí no comunicado. Piroli, só uma coisinha, rapidinho. Ele vai voltar, ele tem que voltar rápido mesmo para a Inglaterra, o mais rápido possível, porque o Manchester United tem um histórico, tem uma história. O Greenwood, que é um jogador de 21 anos, uma das grandes revelações, pode ser ainda, né, das grandes revelações do futebol inglês, seleção de base, da base do United, ele foi acusado de agressão com a namorada também. O United encostou, né, o Greenwood. Dia 2 de fevereiro desse ano, a justiça britânica tirou as acusações, porque as testemunhas-chave sumiram, tal, não tinha mais como provar, eles acabaram com o inquérito. Então, o Greenwood já estava livre. O Manchester United, os jogadores, o grupo de qual o Antony faz parte, recusaram a presença do Greenwood por ele ter agredido a namorada. Recusaram o Greenwood. E o Greenwood foi emprestado pelo Manchester United para o Getafe, da Espanha. Então, para ter coerência, o grupo do Manchester United não pode aceitar o Antony de volta, porque a situação é a mesma do Greenwood, talvez pior que a do Greenwood, né? Talvez pior por provas, pela matéria e tudo mais. Então ele tem que voltar rápido mesmo para tentar convencer as pessoas lá do United que ele é inocente, como ele está falando aí na nota. Mas se for tratamento igual para todos dentro do grupo de jogadores do United, ele não será aceito de volta nesse momento. Nesse momento, ele não será aceito. Caso eles sejam coerentes. Vamos lá. Eu vou me ater à questão legal aqui, vou gastar um pouco do meu outro diploma. Em determinado momento da nota aí que o Renato leu para gente, que ele colocou nas suas redes sociais, ele admite agressão verbal. No Brasil, a Lei Maria da Penha, que é a lei promulgada que defende as mulheres de vários tipos de violência, um dos seus artigos fala sobre violência psicológica. E ela não está no mesmo nível de troca de agressão verbal entre homens e mulheres. Então, ao admitir esta violência, ele já admite violência. Neste caso da Lei Maria da Penha, em relação à violência psicológica com mulheres e agressões verbais, a pena é de 6 meses a 2 anos de reclusão,
caso não haja agressões mais graves, porque lá há, né, uma dosimetria de pena para os tipos de agressão, dependendo da decisão de um juiz. Então, ele já admite nesta nota, primeiro, um desconhecimento dele, do staff deles, de que isso não pode também. Não pode também. E não adianta dizer que ela é uma relação tumultuada com agressões verbais de ambos os lados, porque ambos os lados são desiguais nessa relação. São desiguais. Não é mimimi e não estou lacrando. Estou falando do ponto de vista legal. É ótimo, bom esses detalhes jurídicos. Ô André Hernan, você tem uma outra informação para passar, mas eu também quero perguntar uma outra coisa para você. Perguntei a mesma coisa sobre o Antony, a situação dele. Queria entender um pouco sobre a situação do Diniz. Ele que decidiu fazer a desconvocação. Se você tem alguma informação que teve participação da CBF ou não, como é que foi essa conversa, como é que foi essa decisão da desconvocação, e você tem mais uma informação também para passar, né? Sim. Eu vou deixar para o final, porque ela é relacionada mais ao futebol do que propriamente a esse caso que é importante, que a gente está aqui e trazendo informações e trazendo visões muito importantes para quem está acompanhando a gente. O bastidor da coisa foi, a partir do momento que teve a reportagem e a repercussão, a CBF tomou conhecimento, evidentemente, e o Fernando Diniz já estava lá, porque ele chegou nas primeiras horas da manhã, com alguns outros atletas que atuam aqui no Brasil. A discussão, obviamente, ela não partiu só do Fernando Diniz, não foi uma decisão unilateral do Fernando Diniz ou da comissão técnica, ela parte da CBF em conjunto com a comissão técnica. Então, ao longo do dia, o presidente Edinaldo, os diretores, o departamento de comunicação, enfim, toda a direção da CBF se reuniu, debateu e, claro, chegou à conclusão, junto com a comissão técnica, para desconvocar o atleta. Mesmo porque também, para você convocar um outro atleta, você tem que falar com a comissão técnica, e foi uma indicação, claro, também do Fernando Diniz. A comunicação, ela veio oficialmente pela CBF para o jogador, mas houve também essa ligação do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz fez questão de pegar o telefone e ligar para o Antony e explicar os motivos pelos quais ele estava tomando aquela decisão, ou a seleção brasileira estava tomando aquela decisão de desconvocá-lo naquele momento. O Antony, evidentemente, do outro lado da linha, entendeu a situação, falou sobre a questão, né, do que havia ocorrido, né, deu a versão dele, uma versão que a gente já tem conhecimento pela nota, né, já é pública uma versão, e aí ficou nisso, né, ficou na conversa, cada um falou de um lado, o outro falou do outro, e há uma relação do Antony com o Fernando Diniz que não é de agora, né, os dois trabalharam juntos no São Paulo quando o Antony estava subindo de Cotia, né, subindo das categorias de base. Então o Fernando fez questão de pegar o telefone, como faria com qualquer outro jogador, porque é um pouco do estilo do Fernando Diniz, né? Aí cabe a análise, será que ele estava fazendo um meia-culpa por ter bancado a convocação? Aí é uma questão que eu acho que vale a pena na próxima coletiva do Fernando Diniz ele ser confrontado com essa pergunta. Né? Então, mas assim, ele fez a questão, até pelo estilo dele, de pegar o telefone e ligar para o Antony nessa desconvocação.